寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né? A teoria de hoje é: e se o Afeganistão tivesse feito parte dos impérios centrais durante a Primeira Guerra Mundial? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada assim aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de um modo plausível para que nossa teoria aconteça, senão não ia ter por que ter esse quadro de teorias. E eu sempre pego os 3 fatos mais importantes, mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e, por último, as conclusões e às vezes um fato ou outro específico do país, região ou nação. Beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não sabe, né, o Afeganistão ele já quase participou tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. As duas guerras ao lado da Alemanha, né? Só que, pelo bom senso dos líderes ali daquela época, eles pensaram: pô, a gente está rodeado aqui, tem a Rússia, tem a China e tem a Índia Britânica, né? Eu acho que a gente está um pouco ferrado se a gente participar dessa treta, né? Então, né, nas duas guerras mundiais, o Afeganistão aderiu a uma postura de neutralidade. Porém, durante a Primeira Guerra Mundial, né, o rei do Afeganistão naquele tempo, ele realmente quase entrou na Primeira Guerra Mundial para defender o Império Otomano ali, tanto dos russos quanto, né, dos britânicos, né? Falando de um modo geral, eu sei que existem vários povos, Paquistão, Tajiquistão, enfim, só para, né, não confundir muito. E aí, né, ele acabou mudando de ideia. E o Afeganistão segue do modo que conhecemos hoje em dia. Mas como seria se o Afeganistão tivesse entrado aí ao lado dos impérios centrais na Primeira Guerra Mundial? Então, vamos lá. Bem, quando é que ele iria se manifestar? Eu acredito que o Afeganistão ele iria se manter neutro por um tempo, né, no início da guerra. Mas a partir do momento em que a Inglaterra invadisse o Império Otomano, né, tanto a Inglaterra quanto o Império Russo invadisse o Irã, aliás, me perdoem, né? Eu acredito que aí sim ele iria se manifestar, pois ele iria ver, né, que tanto os iranianos quanto os otomanos estariam combatendo os britânicos e os russos também. E eles, né, tentariam encontrar uma oportunidade nisso, né? Então, eu acredito que, vamos supor, a partir daqui nós já temos 2 finais, né? Bem, nós temos o final ruim, nós temos o final bom e o final ruim. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o final ruim seria o final canônico. Então, vamos pelo final bom. Vamos supor que, por algum motivo, o Afeganistão ele consiga, né, ganhar a Primeira Guerra Mundial, tá? Mesmo que os outros ali da aliança dele percam, ele consiga ganhar, né? Mas o porquê ele iria conseguir ganhar? Bem, justamente, né, pelo fato, né, de que eles sabem as regiões, né, sabem todas as rotas. Eles também poderiam acabar, né, combinando e armando as tribos nômades que viviam ali nas fronteiras, que basicamente não tinham um país certo, né? E sem contar que dentro do Paquistão existem bastante Pashtun, né, que é uma maioria étnica no Afeganistão. Se eu não estou enganado, pessoas aí especializadas em Oriente Médio e Ásia Central me corrijam, por favor, tá? Enfim. Então, ele poderia sim acabar tentando criar uma instabilidade ali pelo Paquistão, depois pela Caxemira, né? E justamente, né, os outros muçulmanos ali do Tajiquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, enfim, né,
que fazem fronteira, ele também poderia tentar alavancar uma espécie de jihad ali, né, contra o Império Russo, né? E então, a partir desse momento, né, todos esses povos iriam acabar se rebelando com mais motivação, afinal, né, o Afeganistão, os afegãos, né, eles não iriam permitir, né, eles não iriam trazer a guerra até o Afeganistão, eles iriam levar a guerra até esses países, né, então eles não iriam atacar, né, eles não iriam se defender, eles literalmente iriam atacar primeiro, né, se infiltrando, enfim. Eu não mencionei a China aqui porque a fronteira com a China naquele tempo era quase que impossível de passar, né, por meios normais, e um avião daquela época eu não acho que passaria. E para eles chegarem até a China teria que fazer uma burocracia ou chegar pela Caxemira, invadir o Tibete, mas o Tibete até então era um país neutro, enfim. Ou então ir pela Rússia, mas aí ia dar muito trabalho, né, tanto para os chineses quanto para o povo aí do Afeganistão, então não acredito que eles iriam entrar em confronto, então aquele corredorzinho entre, né, o Afeganistão e a China iria se manter intacto ali na fronteira chinesa, tá? Então, o que aconteceria? Bem, eles iriam conseguir se infiltrar, né, através aí dos nômades, e eles iriam armar os nômades, e provavelmente também poderiam usar os nômades como espiões, né, usar mesquitas como salas de reuniões, afinal, eles estão orando apenas, né, e eles também poderiam até mesmo passar os conhecimentos, né, através de músicas da nasheed, ou então da própria oração, né, eles fazendo ali uma entrelinha, tentando modificar um pouco, né, incitando ali uma jihad de um modo meio que discreto, né, para que ninguém perceba, ou para que as pessoas que compactuam, né, ou com a Rússia ou com a Inglaterra, né, assim, os muçulmanos aí anglo-russa, né, anglo-russo, meio que, peraí, será que eu estou entendendo certo? Então, até esses caras entenderem, eles já seriam pegos e já seriam zerados, tá? Então, a partir desse momento, né, o Afeganistão, ele iria, né, ter mais controle, né, do território dos outros países, né, do Irã, enfim, esses países aí que fazem fronteira. E beleza, né, vamos supor que devido a essa incitação aí de rebelião, né, de jihad, de eles incitando a independência desses países, ajudando movimentos separatistas, né, vamos supor que, o Afeganistão ele cria uma total instabilidade aí na Ásia Central e no Paquistão, né, e, né, vamos supor que a guerra termine, só que com o Afeganistão sendo vencedor. Tá? E esse daí seria o mapa do Afeganistão depois da Primeira Guerra Mundial. Pois ele cresceu um pouquinho, né? E beleza, e o que aconteceria? Eu acredito que os movimentos de independência ficariam muito mais fortes depois da Primeira Guerra Mundial, né? Pois, né, esses muçulmanos aí viram que colaborar com, né, o europeu, o branco, o loiro aí de olho azul não iria dar certo, né? Então, muito provavelmente, sim, o Afeganistão iria pegar mais terras, né? Os processos separatistas iriam ficar mais intensos, principalmente na questão, né, da Índia, do Paquistão, esses lugares aí, né? Que já eram um barril de pólvora, mas eles não tinham motivação suficiente, e se eles verem que um país pequeno como o Afeganistão deu trabalho para a Inglaterra e fez a Inglaterra assinar um acordo, um lugar gigantesco com pessoas que se entendem, né, que literalmente se entendem e que têm religiões bem similares, sejam os hindus, os sikhs, os muçulmanos, né, eles poderiam os três fazer uma coalizão, né, e falar assim, os caras se uniram ali para deitar os britânicos, se a gente fazer o mesmo, né. Então, provavelmente sim, eles poderiam acabar fazendo o mesmo, né. Os movimentos de independência na Inglaterra iria penar, os movimentos de independência no Império Russo também, né, iriam pegar fogo ali tudo. Já no Irã, não acredito que iria existir um movimento de independência, afinal eles não foram colonizados nem ocupados, né? Mas eu acho que talvez ali o Irã iria querer ali algumas reivindicações de territórios, né? Provavelmente seria um possível inimigo aí, né?
Já dentro do Afeganistão, né, o rei, né, que naquele tempo foi empacotado em 1919, eu acredito que com a vitória, né, tipo, principalmente contra dois gigantes, né, ele iria, né, ser exaltado, um nacionalismo afegão iria despertar em todos, talvez até mesmo ia criar um sentimento nacional, um orgulho nacional, um dia da vitória afegã, né, que iria unir o povo afegão, né, iria unir ali todas as tribos ali que tem dentro do Afeganistão, e isso já iria diminuir bastante a violência por lá, né. E bem, já durante a Revolução Russa, né, mais precisamente aí para os anos 20, para os anos aí, né, para a década de 20 e tal, eu acho que esses países aí, que eram ex-países aí do Império Russo, né, eu acho que talvez eles poderiam acabar, né, tendo um pouco mais força aí de lutar contra os soviéticos, né, uma vez que o povo afegão eles teriam fronteiras melhores, né, para dar armas e não precisariam ficar correndo atrás de montanhas, seria muito mais fácil, né, distribuir armas e até mesmo talvez ajudar com exílio político. Então, ou então, né, ajudar com exílio e criar um exército de resistência dentro do Afeganistão, enfim, né. Aqui também nós temos dois finais, né. Caso esses países comecem a fazer parte aí da União Soviética, o Afeganistão iria ter muito problema de fronteira com eles, né, com os soviéticos, né, isso durante os anos antes da Segunda Guerra Mundial. Aí, ok, né, beleza, iria seguir jogo normal, nós não iríamos alterar nada aqui, mas eu não acho que a União Soviética iria chegar a pisar ali, né, no Afeganistão, uma vez que eles iriam ter um sentimento unitário, todos, né, iriam se sentir representados no dia da vitória, né, enfim, iria ter um sentimento nacional, uma identidade única, né, que todos aí pudessem se identificar, e eu não acho que o governo soviético talvez iria mandar muito. Vamos supor, eu não digo que não iria existir violência, tá? Não digo que não iria existir violência. A União Soviética poderia acabar muito bem fomentando ali uma queda da monarquia, que iria gerar ali diversos conflitos, né? Talvez aí diversos incidentes, mas eu não acho que a União Soviética em si iria conseguir colocar um político fantoche, uma vez, né, que o Afeganistão iria estar tipo um tanto quanto economicamente e socialmente estável. Então, talvez a monarquia até poderia cair, não vou tirar golpes e contragolpes, né? Mas eu acho que não chegaria os soviéticos não chegariam a pisar, né? E já na Segunda Guerra Mundial, eu acredito que aí sim, né, eles iriam adotar uma postura de neutralidade, porque eles iriam ver que o negócio ia estar feio para eles e também não ia ter porquê, né, eles entrarem na guerra, uma vez que eles estariam até que relativamente bem, né, estariam bem tranquilos, né. Eu acredito que durante a Guerra Fria não existiriam muitas mudanças, né? O Afeganistão ele não iria servir a nenhum lado, né? Ele iria fazer parte do bloco aí dos não alinhados, negociar tanto com os soviéticos, tanto com o Ocidente, né? E com a China comunista, mas eu acho que, né, eles ficariam espertos sim, porque qualquer tentativa aí de fomentar rebelião, golpe e tal, né? Eu acho que seria um negócio meio tenso, né? E atualmente não acho que o Talibã iria ter motivo para ser criado, né? Tipo, ele até poderia ser criado sim, mas eu não acho que ele teria força, uma vez que o povo ia estar unido e o governo também, né? Não estou falando que, oh meu Deus, o governo é bonzinho. Não, iria ter corrupção, governo normal, vida normal, só estou falando que seria provavelmente um país um pouco mais pacífico, né? Que iria evitar, né? Que grupos insurgentes, né, que grupos extremistas viessem aí a crescer a ponto de chegar ao país numa guerra civil, né? E atualmente o Afeganistão iria estar tranquilo, né, não iria ser conhecido por ser um país violento, né? Eu acredito que eles iriam investir forte aí no turismo, provavelmente teriam um problema ou outro aí de fronteira com o Irã, não estou falando que eles também não iriam ser que eles iriam ser super pacíficos, né?
Problemas todo mundo tem, mas eu acredito que não seria algo tipo alarmante a ponto de, sei lá, uma treta gigantesca, tanto interna quanto externa, tá? Esse foi o final bom, tá? O final onde o Afeganistão ganha a Primeira Guerra Mundial. Vamos ao final onde o Afeganistão perde a Primeira Guerra Mundial. Então tá. Bem, retrocedemos aí. O que aconteceria nesse momento? Bem, o Afeganistão, né, ele iria poder tentar atacar os outros países, só que devido aos problemas étnicos e de tribos aí, né, dentro do próprio país, eu acho que eles não iriam conseguir conversar entre si, né? Não no sentido linguístico, mas sim no sentido de que, tipo, eu não vou obedecer esse cara e esse cara não vai me obedecer, né? Então, lógico, né, que eles, a partir do momento que o rei colocou eles na guerra, poderia acontecer também o que? Um conflito civil dentro do país, né? Então, ou seja, o cara colocou o país na guerra, né? Só que acabou tendo uma guerra civil, olá Rússia, né? Então, com isso, o Afeganistão iria estar extremamente instável, né? E novamente ele iria se manifestar a partir do momento em que a Inglaterra tivesse invadido o Irã, né? Então ele iria puxar treta, mas ele não iria conseguir tancar essa treta, né? Então com isso, né, provavelmente o rei iria ser empacotado um pouco mais cedo, né? E os países aí iriam acabar ocupando o território aí do Afeganistão. O Afeganistão iria perder uma vasta quantidade de fronteiras, né? Como vocês estão vendo aí no mapa, né? Tanto quanto se ele tivesse ganho e como aí seria se ele tivesse perdido. E bem, eu acredito que se ele tivesse perdido, o país seria uma instabilidade total, tá? O país seria uma instabilidade total. Diversos grupos, facções iriam crescer, eles iriam tretar entre si, o Afeganistão iria ser um país fechado, né? Durante a Segunda Guerra Mundial ele não iria nem ter condições, né, de guerrear. Já durante a Guerra Fria iria ficar 2 passos aí para a União Soviética invadir o país, mas ao mesmo tempo, né, seria um risco aí também para, né, justamente aí para o Paquistão, para a Índia. Então eles fariam de tudo ali para sustentar mais instabilidade política, né, dentro do próprio país. A China iria sustentar também. Iria ser um negócio interminável ali, como foi, né, durante a vida fora da teoria. E bem, né, com a queda da União Soviética, os países aí que tinham ocupado, né, o Afeganistão durante o Império Russo, depois os países tiveram independência, mantiveram os territórios, né? O Afeganistão iria estar assim atualmente, né? Iria ser um país minúsculo, completamente instável, completamente fechado e violento, né? Por diversas causas de instabilidades políticas, né? E diversos grupos insurgentes, aí um colocando a culpa no outro por eles terem perdido. Não acho que o país iria ter uma democracia ou então uma política instável, né? Iria ser pancadaria toda hora. E muito provavelmente nós não iríamos saber como seria morar por lá, né? E lógico, né, que tendo isso, o Afeganistão seria um país até mesmo que bem pobre, né? E, enfim, né? Essa foi a teoria de hoje, né? E com 2 finais, eu tentei, né, fazer os 2 finais aí, mas eu acho que o final 1 seria o final canônico. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor só dê aquele crédito. E inscrito que me pediu essa teoria, você gostou? Comenta aí o que você achou, comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam, né? Não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, se inscrever, me sigam lá no Insta, me sigam lá nas minhas outras redes sociais, o link vai estar aqui na descrição. Né? Quem puder ver também as outras teorias no card de descrição, vou deixar aí, né, para vocês, né? E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, para uma pessoa que se identifica. Fala assim, mano, já parou para pensar que o Afeganistão poderia ter participado da Primeira Guerra Mundial? Sério, mano? Isso foi possível? Sim, foi possível. Daí você dá o contexto, oh, que interessante. Aí você vai lá e passa esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa que se identifica. Beleza? Lógico, né, que sempre passa no meu canal do YouTube. Beleza? Mas enfim, né, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ativem as notificações. Fiquem atentos aí às novidades no Insta, tranquilo? E enfim, falou e fui!